Gideon Flint havia testado centenas de estranhos que bateram à sua porta ao longo dos anos. Sempre fazia o mesmo, fingia estar dormindo e ouvia. Em pouco tempo, eles revelavam suas verdadeiras intenções. Era uma regra simples, e foi o que o manteve vivo naquele rancho isolado. Não confie em ninguém até ouvir o que eles dizem quando acham que você não pode ouvir. Mas naquela noite, algo estava diferente. As duas irmãs Apache que haviam chegado ao pôr do sol, pedindo abrigo da tempestade que se aproximava, já sussurravam havia 3 horas. 3 horas. Ninguém jamais havia sussurrado por tanto tempo. Gideon permanecia imóvel em sua cama de madeira, controlando a respiração, ouvindo através da parede fina da cabana. A voz da irmã mais velha era quase inaudível, mas suas palavras soavam cuidadosas, deliberadas. A mais nova respondia com frases curtas e urgentes. Não falavam inglês. Não falavam nenhum dialeto que ele reconhecesse, e, ainda assim, de forma impossível, ele entendia cada palavra. Isso deveria ter sido o primeiro aviso de que aquela noite destruiria tudo o que ele acreditava sobre seu passado. A irmã mais velha disse algo que fez seu sangue gelar. Ela mencionou um nome. Um nome que nenhuma pessoa viva deveria conhecer. Um nome enterrado junto às cinzas de sua antiga vida, há 15 anos. Mas quando a irmã mais nova respondeu, Gideon percebeu, horrorizado, que elas não falavam apenas sobre o seu passado, falavam sobre algo que ele tinha feito, algo que ele acreditava que o mundo já havia esquecido. E, à medida que a conversa continuava, uma verdade terrível se tornava clara. Elas não estavam ali por abrigo. Tinham vindo por ele. A tempestade vinha crescendo a tarde toda, mas Gideon Flint conhecia tempestades. Podia lê-las no peso do ar, no modo como o gado se amontoava perto da cerca leste, na cor das nuvens que rolavam pela pradaria. Aquela duraria a noite inteira. Quando as duas mulheres Apache apareceram à sua porta, bem quando as primeiras gotas começaram a cair, algo em seu peito se contraiu. A mais velha se mantinha ereta, apesar do cansaço nos olhos escuros, enquanto a irmã mais nova se apoiava no batente da varanda, mancando da perna esquerda. Ambas usavam vestidos gastos de viagem, e os longos cabelos negros caíam soltos pelos ombros. Por favor, disse a mais velha, o inglês cuidadoso, mas claro. Minha irmã precisa de abrigo, só por esta noite. Gideon manteve a mão no batente, bloqueando a entrada. Em 15 anos naquele rancho, aprendeu a confiar em seus instintos. Havia algo nelas, diferente demais, conveniente demais. Há uma cidade a 12 milhas ao sul, disse ele, observando suas reações. Lá tem uma estalagem de verdade. A irmã mais nova ergueu o rosto, e Gideon viu algo que o fez hesitar. Dor, sim, mas também um lampejo de reconhecimento nos olhos dela. Como se já o tivesse visto antes. O que era impossível. Ele teria se lembrado da tempestade. A mulher mais velha insistiu. Não podemos viajar neste tempo. Minha irmã se feriu ontem. Por favor. O céu se rasgou com um relâmpago, e a chuva começou com força. O lado prático de Gideon lutava contra anos de cautela. Mas, ao olhar novamente para a irmã mais nova, algo em sua expressão o fez lembrar de alguém que ele se esforçava muito para esquecer. Contra o próprio instinto, ele deu um passo para o lado. Podem dormir perto do fogo, disse. Mas eu acordo antes do amanhecer. Precisam ir embora até lá. Claro, respondeu a mais velha. Mas havia algo no tom dela que sugeria que não pretendia partir tão cedo. Quando se acomodaram perto da lareira, Gideon recuou para o quarto dos fundos, separado delas apenas por uma parede fina. Deitou-se completamente vestido, botas ainda nos pés. Esse era o seu teste. Em 1 hora, talvez 2, revelaria um verdadeiro motivo de estarem ali. Sempre acontecia. Mas, ao fechar os olhos e desacelerar a respiração para fingir sono, Gideon teve a sensação de que, dessa vez, ele era quem estava sendo testado. A irmã mais nova sussurrou algo em Apache, e as palavras o atingiram como um golpe, porque, de forma impossível, ele entendeu tudo. Irmã, ela dissera. Nós o encontramos. O coração de Gideon disparou, mas ele manteve o corpo imóvel. As palavras Apache voltavam à sua mente, arrancadas de um canto que ele havia selado 15 anos antes. Passará 3 anos vivendo entre os Apache após a morte de sua família. Aprenderá a língua, os costumes, as tradições, até que tudo deu errado. Antes de ele se tornar outra pessoa.
A irmã mais velha respondeu em tom baixo e urgente. Ayana, silêncio. Se ele entende nossas palavras, está dormindo, cá. Olhe a respiração dele. Mas Gideon não dormia. Cada músculo de seu corpo estava tenso enquanto ouvia as duas falarem sobre ele, na língua que ele jurara nunca mais usar. 15 invernos se passaram, continuou Ayana. Ele parece mais velho, mais duro. A cicatriz ainda está lá, murmurou Kaia. Acima da sobrancelha esquerda. É ele. A mão de Gideon se moveu instintivamente até a fina linha branca que cortava sua sobrancelha, lembrança do dia em que sua antiga vida terminou. Poucos sabiam daquela cicatriz. E menos ainda estavam vivos para lembrar como ele a conseguirá. E se ele não se lembrar de nós? Perguntou Kaia. Ele se lembra, respondeu Ayana, com certeza. A questão é se ele vai ouvir. E, se não ouvir, então pegamos o que viemos buscar e partimos. Mas, irmã, se o que a avó disse for verdade, se ele realmente foi o homem que, a voz dela caiu para um sussurro quase inaudível. Se ele foi quem salvou nosso irmão naquele dia, ele merece saber a verdade sobre o que aconteceu depois. O ar deixou os pulmões de Gideon em um sobressalto. O irmão delas. Agora ele se lembrava. Um garoto Apache, talvez com 8 anos, arrastado por uma enxurrada repentina. Gideon o salvara da correnteza e o levará em segurança. Anos antes de deixar as terras Apache, antes do acontecimento que o fez desaparecer do mundo. A verdade vai destruí-lo, disse Kaia suavemente. Talvez, respondeu Ayana. Mas a mentira já destruiu outra pessoa. O silêncio caiu entre elas. Gideon ficou deitado, dividido entre a curiosidade desesperada e o medo crescente. Qual verdade? Que mentira! E por que o haviam procurado depois de tantos anos? O trovão ecoou pela pradaria, e a chuva batia com força no telhado da cabana. No intervalo entre os trovões, ele ouviu algo que o gelou por dentro. Uma das irmãs chorava. Mas não era um choro de tristeza. Era o som de alguém que carregava um fardo terrível por tempo demais. Alguém que, finalmente, encontrara quem poderia ajudá-la a deixá-lo cair. Amanhã, sussurrou Ayana. Quando a tempestade passar, contaremos tudo. E se ele fugir? Então o seguiremos. Esperamos demais por isso. Nosso irmão merece justiça, mesmo que chegue 15 anos tarde demais. A palavra justiça pairou no ar como a fumaça de um fogo morrendo. Gideon ficou imóvel em sua cama, a mente voltando aos pedaços de um passado que tentará enterrar. O irmão delas. O garoto da enchente. Mas o que a justiça tinha a ver com o resgate? A menos que eu ainda veja o rosto dele nos meus sonhos, sussurrou Kaia, e sua voz estava carregada de uma dor antiga. Pequeno Takakota, tão orgulhoso quando aprendeu a rastrear servos com os garotos mais velhos, tão ansioso para provar seu valor. Takakota. O nome atingiu Gideon como um soco no estômago. Ele se lembrava agora, não apenas do resgate, mas do que veio depois. Do garoto que cresceu, que se tornou um jovem homem. O jovem que esteve lá naquele terrível dia em que tudo deu errado. Conte-me novamente o que o traidor disse, murmurou Ayana. Que havia uma testemunha. Alguém que viu o que realmente aconteceu no desfiladeiro. Alguém que poderia provar que Takakota não começou a briga que o matou. A garganta de Gideon se apertou. O desfiladeiro. A briga. O dia que o assombrava havia 15 anos. O dia em que ele foi forçado a escolher entre ficar para contar a verdade, ou fugir para salvar a própria vida. O traidor disse, este homem, Gideon Flint, estava lá quando nosso irmão morreu. Que ele sabe quem realmente disparou o primeiro tiro. Mas por que ele não se apresentou? Por que não falou por Takakota quando os soldados vieram fazer perguntas? Talvez ele estivesse com medo. Talvez achasse que ninguém acreditaria nele. Ou talvez, a voz de Kaia endureceu, ele tenha sido o homem que matou nosso irmão. A acusação atingiu Gideon como um raio. Elas achavam que ele era o assassino. Tinham vindo atrás dele porque acreditavam que ele havia matado Takakota. A ironia era sufocante. Elas buscavam justiça pela morte do irmão, mas haviam encontrado o único homem que havia tentado desesperadamente impedi-la. Precisamos ter cuidado, alertou Ayana. Se ele for culpado, se souber que o suspeitamos, por que nos deixaria ficar? Por que nos dar abrigo?
Talvez ele se sinta culpado. Ou talvez queira saber o que sabemos antes de decidir o que fazer conosco. As mãos de Gideon se fecharam em punhos sob o cobertor. O peso terrível daquele dia voltou com força total. A discussão entre Takakota e o grupo de andarilhos, os insultos que viraram ameaças. O momento em que Gideon viu um deles alcançar a arma. Ele gritou um aviso, mas já era tarde demais. Quando a fumaça se dissipou, o jovem Takakota jazia ensanguentado no chão, e os andarilhos alegavam legítima defesa. Mas apenas Gideon vira a verdade. Apenas ele sabia que Takakota nunca havia sacado sua arma. Amanhã, perguntamos diretamente a ele, decidiu Ayana. Diremos que sabemos que ele estava lá. Exigiremos a verdade, e, se ele mentir, faremos com que entenda que algumas dívidas precisam ser pagas, não importa quanto tempo tenha passado. As irmãs se calaram, mas Gideon ouviu seus movimentos, preparando-se para dormir. Sua mente fervilhava com o peso do que havia descoberto. Elas não estavam ali para agradecê-lo por ter salvo o irmão quando menino. Estavam ali porque acreditavam que ele havia matado aquele mesmo irmão como homem. A tempestade começava a enfraquecer. Mas dentro da cabana, outro tipo de tempestade estava se formando. E amanhã, quando a verdade finalmente viesse à tona, Gideon não tinha certeza se algum deles sobreviveria. O sono era impossível. Gideon permaneceu deitado, ouvindo o silêncio gradual da tempestade e a respiração suave das duas mulheres no cômodo ao lado. Cada detalhe daquele dia, há 15 anos, voltava com clareza cruel. Ele estava trocando cavalos com algumas famílias Apache quando o problema começou. Takakota, agora com 19 anos e ansioso para se provar como guerreiro, chegou ao acampamento com a notícia de que um grupo de andarilhos estava roubando gado das terras Apache. O rapaz quis confrontá-lo sozinho, mas Gideon insistiu em acompanhá-lo. Encontraram os andarilhos no desfiladeiro de prata, 5 homens rudes conduzindo uma pequena manada de gado roubado. O que deveria ter sido um simples confronto rapidamente ficou feio. O líder, um homem com uma cicatriz chamado Dat Morrison, riu quando Takakota exigiu que devolvessem os animais. Garoto índio acha que pode mandar em homem branco, zombou Morrison. A mão de Takakota foi até a faca, mas ele não a sacou. Gideon lembrava disso claramente. O jovem manteve as armas embainhadas, tentando resolver o problema com palavras, como seu avô lhe ensinara. Mas Morrison e seus homens não estavam interessados em palavras. Gideon viu a mão de Morrison se mover em direção ao revólver e abriu a boca para gritar um aviso. No instante antes do disparo, seus olhares se cruzaram. Morrison sorriu, e Gideon soube que ele estava prestes a cometer um assassinato. O tiro veio rápido, rápido demais para Takakota reagir. O jovem Apache caiu sem nunca sacar sua arma. Quando os soldados chegaram para investigar, Morrison alegou legítima defesa. Disse que o selvagem havia atacado primeiro, que eles atiraram para se proteger. Os outros andarilhos confirmaram a história. 5 homens brancos contra uma única testemunha Apache, que nem sequer era da tribo. A investigação durou menos de 1 hora. Mas havia outra testemunha. Gideon havia visto tudo, escondido atrás de uma rocha, observando o gado. Morrison sabia que ele estava lá. Depois que os soldados partiram, o andarilho o encontrou. Você parece um homem inteligente, dissera Morrison, com o revólver ainda fumegando na mão. Inteligente o bastante para saber que, às vezes, a verdade não vale a pena morrer por ela. A ameaça era clara. Fique calado ou junte-se a Takakota no chão. Gideon fez sua escolha. Aceitou o dinheiro de Morrison, deixou as terras Apache naquela mesma noite e nunca mais pronunciou o nome de Takakota. Por 15 anos, dissera a si mesmo que não tinha escolha. 5 homens armados contra um. Morreria por nada. Mas agora, deitado ali, ouvindo a dor silenciosa das irmãs de Takakota, Gideon finalmente compreendia o verdadeiro preço de sua covardia. Lá fora, a tempestade se desfazia. Mas dentro de seu peito, outro tipo de tempestade crescia. As irmãs queriam justiça pelo irmão. Elas mereciam a verdade. Mas a verdade não destruiria apenas Morrison. Destruiria Gideon também. Porque havia um detalhe que ele nunca contará a ninguém. Um segredo que tornava seu silêncio ainda mais vergonhoso. Morrison não apenas o ameaçara. O andarilho lhe oferecerá uma sociedade, uma parte de cada rebanho roubado, de cada golpe bem-sucedido.
Dinheiro fácil, em troca de manter a boca fechada. E, em seu medo e desespero, Gideon havia dito sim. Quando a aurora começou a nascer e ele ouviu as irmãs se levantando, preparando-se para o que claramente acreditavam ser um confronto, Gideon percebeu que seu teste havia falhado completamente. Ele havia descoberto o plano delas, mas, ao fazê-lo, descobriu algo muito pior. O homem que elas vieram encontrar não era apenas um covarde que deixará o irmão delas morrer. Era um cúmplice de assassinato. O amanhecer filtrava-se pela pequena janela, pintando as paredes da cabana em tons de cinza. Gideon ouviu as irmãs se movendo em silêncio, sussurrando enquanto se preparavam. Ele já não suportava mais o peso de fingir que dormia. Lentamente, ele se sentou em sua cama e encarou a verdade da qual vinha fugindo há 15 anos. Eu sei que você está acordado, veio a voz de Ayanna do cômodo ao lado. Firme e segura. Ouvimos sua respiração mudar a uma hora. O sangue de Gideon gelou. Elas sabiam que ele estava ouvindo. Toda a conversa havia sido intencional, planejada para testá-lo, assim como ele tentará testá-las. Os caçadores haviam se tornado a presa. Ele se levantou e entrou na sala principal, onde as duas irmãs o aguardavam perto do fogo morrendo. À luz pálida da manhã, ele pôde ver os traços do pai delas nas maçãs do rosto altas, e a sabedoria da avó nos olhos escuros. Elas não eram as viajantes assustadas que fingiam ser. Eram guerreiras em uma missão. Há quanto tempo vocês sabem? Perguntou em voz baixa. Que você estava ouvindo? Desde o momento em que se deitou, respondeu Kaia. Homens que realmente dormem não prendem a respiração quando o trovão estronda. Não era isso que eu quis dizer. Nós sabemos, disse Ayanna, dando um passo frente, e Gideon viu sua mão repousar perto da faca em seu cinto. A pergunta é, o que você vai fazer a respeito? Por um longo momento, os três se encararam através do pequeno cômodo. Lá fora, os pássaros começavam a cantar, mas dentro da cabana o ar parecia pesado com o peso das verdades não ditas. Eu não matei seu irmão, disse Gideon finalmente. Mas você sabe quem matou, acusou Kaia. Sim, e não disse nada. Por 15 anos, ele deixará o assassino andar livre. As mãos de Gideon tremiam enquanto o peso total de sua culpa o esmagava. Não foi tão simples assim. Foi exatamente assim, cortou Ayanna, com voz afiada como uma lâmina. Um homem assassinou nosso irmão a sangue frio. Você viu. E escolheu ficar em silêncio. Eu escolhi ficar vivo. Você escolheu dinheiro em vez de justiça. As palavras o atingiram como um golpe físico. Elas sabiam sobre o pagamento de Morrison. De alguma forma, sabiam de tudo. Como? Ele sussurrou. Dat Morrison ficou bêbado num posto de trocas há 3 anos, disse Kaia, com a voz amarga de dor antiga. Começou a se gabar de como comprou uma testemunha de assassinato. De como um covarde chamado Gideon Flint aceitou sua prata em troca de deixá-lo livre depois de matar um Apache. O chão pareceu girar sob Gideon. Morrison ainda estava vivo, ainda contando a história, ainda destruindo vidas com seu veneno. E agora aquelas mulheres sabiam o quanto ele havia traído. Onde ele está? Exigiu Ayanna. Eu não sei. Nunca mais o vi depois daquele dia. Mentiroso. Eu juro, eu. Você aceitou o dinheiro do assassino do nosso irmão, interrompeu Kaia, dando um passo à frente. Dinheiro sujo. Você se tornou cúmplice de assassinato no momento em que aceitou o pagamento. Gideon quis negar. Quis explicar o medo e o desespero que o haviam levado àquele erro. Mas, olhando para os rostos delas, vendo a dor que ele mesmo ajudara a causar, não encontrou palavras para desculpas. O que vocês querem de mim? Perguntou. As irmãs trocaram um olhar, e Gideon viu algo em seus olhos que fez seu estômago afundar. Queremos que nos ajude a encontrá-lo, disse Ayanna calmamente. E depois queremos que o veja morrer. Gideon encarou as duas mulheres, a mente girando com a gravidade do pedido. Ajudá-las a encontrar Morrison. Vê-lo morrer. Depois de 15 anos fugindo do passado, queriam que ele corresse direto para ele. Vocês estão me pedindo para ajudar em um assassinato. Estamos pedindo para nos ajudar a fazer justiça, corrigiu Ayanna. Há uma diferença. Não aos olhos da lei. A lei teve sua chance há 15 anos, disse Kaia com amargura. A lei escolheu acreditar em 5 homens brancos em vez da verdade. A lei falhou com nosso irmão.
Gideon compreendia a raiva delas. Sentia a mesma queimando em seu próprio peito. Mas o que propunham as tornaria tão culpadas quanto Morrison. E se eu recusar, então passará o resto da vida olhando por cima do ombro, respondeu Ayanna simplesmente. Por que diremos a todos quem você realmente é? Cada cidade, cada território. O homem que aceitou dinheiro de sangue para encobrir um assassinato. A ameaça era clara. Sua nova vida desmoronaria em meses. Ninguém mais negociaria com ele, o venderia ou lhe daria trabalho. Seria um pária, condenado a fugir até morrer sozinho e esquecido. Como vocês me encontraram? Perguntou, ganhando tempo para pensar. Levou 3 anos, admitiu Kaya. Seguimos o rastro de Morrison de posto em posto, ouvindo suas histórias de bêbado. Ele mencionava seu nome com frequência, sempre rindo do parceiro de negócios que o ajudou a escapar de um assassinato. Eu não era o parceiro dele. Você aceitou o dinheiro dele. Guardou o segredo. Deixou que ele lucrasse com a morte do nosso irmão, disse Ayanna, com voz fria como o vento do inverno. Como você chamaria isso? As palavras o atingiram em cheio porque eram verdadeiras. Por 15 anos, Gideon dissera a si mesmo que fora vítima das circunstâncias, que não tivera escolha. Mas agora, encarando as consequências de sua covardia, não conseguia mais sustentar a mentira. Morrison falava de você como se fossem amigos, continuou Kaya. Dizia que você era confiável, que mantinha sua palavra, que sabia onde encontrá-lo se precisasse de um favor. Um arrepio percorreu a espinha de Gideon. Ele sabe onde eu estou. Há anos, aparentemente, ele tem te vigiado, disse Ayanna. Mantendo controle sobre você, garantindo que seu investimento permanecesse em silêncio. As implicações o atingiram como uma onda. Morrison o observava, o monitorava, pronto para eliminá-lo se algum dia ele se tornasse uma ameaça. Durante todos esses anos, Gideon pensara estar se escondendo, mas na verdade, era um prisioneiro. Há mais uma coisa, disse Ayanna, e o tom de sua voz fez o estômago de Gideon se contrair. Morrison não é mais apenas um ladrão de gado. Ele construiu um pequeno império. Dezenas de homens trabalham para ele agora, roubando gado, assaltando carroças de suprimentos, matando quem se interpõe em seu caminho. Quantas pessoas ele matou desde Takakota? Perguntou Kaya em voz baixa. A pergunta pairou no ar como fumaça. Quantas mortes recaíam sobre a consciência de Gideon? Quantas famílias Morrison destruíra enquanto vivia livre por causa do silêncio dele? Rastreamos alguns dos outros andarilhos que estavam lá naquele dia, continuou Ayanna. 2 estão mortos. 1 desapareceu. Mas o quarto, ele nos contou algo interessante antes que o convencêssemos a falar. O quê? Morrison está planejando algo grande. Um assalto que o tornará rico para o resto da vida. E ele quer que o velho parceiro o ajude a executá-lo. O sangue fugiu do rosto de Gideon. Do que você está falando? Ele está vindo para cá, Gideon. Amanhã, talvez depois de amanhã. Está vindo buscar seu parceiro de negócios para um último trabalho. O mundo pareceu inclinar-se ao redor dele. Morrison, vindo ali. Depois de 15 anos mantendo distância, o assassino voltava para arrastá-lo de volta à escuridão. Foi por isso que tivemos que te encontrar primeiro, disse Kaya suavemente. Porque quando Morrison chegar, você vai ter que escolher. Escolher o quê? Se vai morrer como parceiro dele, respondeu Ayanna, ou viver como nosso aliado. O som de cavalos se aproximando os alcançou antes do meio-dia, 3 cavaleiros avançando em ritmo calmo pela pradaria em direção à casa de Gideon. Pela janela, ele os viu claramente, Date Morrison na frente, ladeado por 2 homens mais jovens, com os olhos frios de matadores profissionais. Entrem no quarto dos fundos, disse Gideon às irmãs com urgência. Fiquem quietas, não importa o que ouvirem. Não, respondeu Ayanna firmemente. Esperamos 15 anos por este momento. Não é assim que deve acontecer. Então como? Exigiu Kaya. Quando Morrison for embora daqui, quantas pessoas mais vão morrer porque o deixamos escapar? Antes que Gideon pudesse responder, a voz de Morrison ecoou pelo pátio. Gideon Flint. Saia daí, parceiro. Temos negócios a tratar. A palavra parceiro atingiu Gideon como um golpe físico. Mesmo depois de todos esses anos, Morrison ainda o considerava um aliado.
ainda esperava sua cooperação. A presunção era repugnante. Fiquem escondidas, ele sussurrou para as irmãs, depois saiu para o alpendre. Morrison parecia mais velho, mas não menos perigoso. Os cabelos grisalhos nas têmporas, novas cicatrizes no rosto curtido pelo sol, mas os olhos ainda tinham o mesmo brilho frio e calculista que havia aterrorizado Gideon 15 anos atrás. Ora, ora, disse Morrison, descendo do cavalo. Você se deu bem por aqui. Lugar tranquilo para se esconder. O que você quer, Date? Quero meu velho parceiro de volta. Tenho um trabalho para fazer, e preciso de alguém em quem eu possa confiar. O sorriso de Morrison mostrava apenas os dentes, sem calor. Alguém que saiba manter a boca fechada. Não sou seu parceiro. Nunca fui. Ah, não é o que eu me lembro. Morrison se aproximou, a mão descansando casualmente no cabo do revólver. Eu me lembro de você aceitando meu dinheiro bem rápido. Me lembro de você sumindo naquela mesma noite sem dizer palavra a ninguém. Isso é comportamento de parceiro, Gideon. Aquilo foi medo, não parceria. Chame do que quiser. O fato é que você viveu livre todos esses anos por causa do nosso acordo. Hora de pagar parte dessa dívida. Pela janela, Gideon viu um movimento, as irmãs se posicionando, prontas para o que viesse. Seu coração disparou ao perceber a tensão prestes a explodir. Que tipo de trabalho? Perguntou, ganhando tempo. Caravana de suprimentos passando pelo desfiladeiro do diabo na próxima semana. Folha de pagamento do exército. Prata suficiente para nos deixar ricos pelo resto da vida. Mas é um trabalho complicado. Precisa de planejamento. Precisa de alguém em quem os soldados possam confiar. Os olhos de Morrison brilhavam com ganância. Alguém com boa reputação. E se eu recusar? O rosto de Morrison escureceu. Você sabe demais sobre meus negócios para recusar, parceiro. Sempre soube. É por isso que venho te acompanhando todos esses anos. Chame de seguro. A ameaça era clara: coopere ou morra. Mas antes que Gideon pudesse responder, uma nova voz cortou a tensão como uma lâmina. Date Morrison. Os três homens se viraram em direção à cabana. Ayanna estava parada na porta, o rifle apontado para o peito de Morrison. Atrás dela, Kaya surgiu com duas pistolas em punho. O rosto de Morrison empalideceu ao reconhecê-las. Não, não pode ser. Olá, tio, disse Ayanna, a voz firme como pedra. Estávamos te procurando. O reconhecimento nos olhos de Morrison confirmou o que Gideon acabará de entender. Aquelas não eram apenas as irmãs de Takakota. Eram sobrinhas de Morrison. O homem havia assassinado o próprio sangue. Você matou nosso irmão, disse Kaya, com a voz trêmula de 15 anos de dor contida. Seu próprio sobrinho. Takakota estava ficando atrevido demais, respondeu Morrison, trocando o choque pela raiva defensiva. Sempre criando problemas com outras tribos, tornando difícil para todo mundo fazer negócios. Ele teria acabado nos matando. Ele tentava proteger nosso povo de ladrões como você. Eu tentava sobreviver. A mão de Morrison moveu-se em direção ao revólver, mas parou ao ver as irmãs apertarem o gatilho. Acha que eu quis que acontecesse? Ele era a família. Família não rouba de família, respondeu Ayanna friamente. Família não mata família por lucro. Os homens de Morrison estavam prestes a sacar suas armas quando Gideon fez sua escolha. Depois de 15 anos de covardia, fugindo da verdade, ele finalmente encontrou coragem. Date Morrison assassinou Takakota a sangue frio, disse alto, a voz ecoando pelo pátio. O rapaz nunca sacou a arma, nunca ameaçou ninguém. Morrison atirou nele como num cachorro e me pagou para ficar calado. Cale a boca, Flint. Eu o vi morrer, continuou Gideon, colocando-se entre Morrison e as irmãs. Eu vi você matar um rapaz desarmado, e permaneci em silêncio. Mas agora estou falando. O rosto de Morrison se contorceu de fúria. Você quebrou nosso acordo. Nunca houve acordo. Só havia um covarde com medo de dizer a verdade. Morrison sacou a arma, mas Gideon estava pronto. Ele o atacou pela cintura, derrubando-o no chão. Os dois rolaram, lutando pelo controle do revólver. Os capangas tentaram ajudar o patrão, mas se viram diante da mira firme das irmãs.
Suficientemente espertos para reconhecer uma derrota, levantaram as mãos em rendição. Morrison conseguiu se soltar e se levantou, o revólver finalmente fora do coldre. Mas antes que pudesse mirar em Gideon, o rifle de Ayanna disparou primeiro. O tiro ecoou pela pradaria, e Date Morrison caiu morto. Tentou falar, o sangue espumando nos lábios, mas só emitiu um som rouco antes que os olhos se apagassem. Por um longo momento, os 4 sobreviventes ficaram em silêncio, olhando para o corpo do homem que envenenara tantas vidas. Acabou, disse Kaia baixinho. Gideon olhou para as irmãs, mulheres notáveis que o haviam procurado não por vingança, mas por justiça. E agora? Agora você vive com a verdade, em vez de fugir dela, respondeu Ayanna. E talvez isso seja o bastante. Eles enterraram Morrison em uma cova sem marca atrás da cabana. Os homens dele partiram, ansiosos por se afastar dos crimes do antigo líder. E quando o sol se pôs sobre a pradaria, Gideon finalmente sentiu o peso de 15 anos se levantar de seus ombros. As irmãs permaneceram mais 3 dias, ajudando-o a colocar seus assuntos em ordem. Quando partiram, Gideon lhes deu o dinheiro que restara de Morrison, dinheiro manchado de sangue, que agora serviria para reconstruir o que o assassino havia destruído. Ele nunca mais as viu, mas nunca as esqueceu. E pela primeira vez em 15 anos, Gideon Flint dormiu em paz. Se você gostou dessa história, clique no vídeo na tela para assistir a outro inesquecível conto do Velho Oeste, onde coragem e redenção se cruzam de formas que você jamais imaginaria. Não se esqueça de se inscrever e deixar um super chat para ajudar a trazer mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.